Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 16ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 23 de julho de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou, então, a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e, pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor deu o pão do céu, como alimento. O Senhor deu o pão do céu, como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir a mesa no deserto? Ordenou, então, as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir, por seu poder, o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Homilia, tema, a palavra que frutifica. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das parábolas mais conhecidas e profundas de Jesus, a parábola do semeador. Com palavras simples e imagens do cotidiano agrícola da época, Jesus nos revela uma verdade eterna: o modo como acolhemos a palavra de Deus em nosso coração determina o fruto que ela poderá produzir em nossa vida.
Jesus, ao sair de casa e sentar-se à beira-mar, vê uma multidão reunida. Entra numa barca e dali começa a ensinar. A cena já nos mostra algo importante. Cristo se afasta da margem para falar a todos. Ele se afasta do comum para nos atrair para algo mais profundo. E o que ele oferece é a semente da palavra. O semeador saiu a semear. É uma imagem de generosidade e esperança. Deus não escolhe lugares perfeitos para lançar sua palavra, ele semeia por toda parte, oferecendo a todos a chance de ouvir, acolher e frutificar. As sementes caem em diferentes tipos de solo. Primeiro, à beira do caminho, são aqueles que ouvem, mas não compreendem. A palavra não entra, e logo é levada embora. Isso nos lembra quantas vezes ouvimos superficialmente, sem nos abrirmos à profundidade do que Deus nos diz. Depois, o terreno pedregoso, os que recebem com alegria, mas não criam raízes. Diante das dificuldades, desistem. Aqui, Jesus nos chama à perseverança. Fé verdadeira não é emoção passageira, mas uma decisão de caminhar com Ele mesmo nos dias difíceis. A seguir, os espinhos, os que ouvem, mas se deixam sufocar pelas preocupações e seduções do mundo. O coração dividido não produz fruto. Esta é uma alerta atual. Quantos corações cheios de vozes, de distrações, de agitação? A palavra precisa de espaço, de silêncio e atenção. Por fim, a terra boa, os que ouvem, compreendem e frutificam. E os frutos são abundantes, 100, 60, 30 por 1. Deus age poderosamente naqueles que abrem o coração com humildade e disposição. A terra boa não é perfeita, mas é preparada, regada pela oração, cultivada pela escuta, cuidada pela conversão diária. A parábola não é apenas uma descrição de tipos de pessoas. Ela é também um convite à reflexão sobre o nosso próprio solo interior. Que tipo de terra temos sido? Como está o nosso coração para acolher a palavra? O Evangelho termina com uma frase marcante: quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, aqui, não é apenas escutar sons, mas deixar que a palavra penetre no íntimo, transforme atitudes, cure feridas e dê frutos de amor, justiça, perdão e santidade. Peçamos ao Senhor que nos ajude a preparar o solo do nosso coração. Que removamos as pedras da dureza, que cortemos os espinhos das distrações e que não sejamos como a beira do caminho. Que sejamos terra boa, fértil, disposta a acolher, guardar e viver a palavra. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o semeador generoso que lança Tua palavra sobre toda a terra. Concede-nos um coração bom e disposto, capaz de acolher Tua voz com humildade e profundidade. Que Tua palavra crie raízes em nós, sustente nossa fé nos momentos difíceis e nos transforme em testemunhas vivas do Teu reino. Ajuda-nos a frutificar em boas obras, para a glória do Pai. Amém. E que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.